Bora dar o play? Então vamos lá. Toda vez que o mercado tá andando mais de lado, né, não tem nenhum despontamento nem para cima nem para baixo, é muito comum aparecer um monte de gente falando da estratégia de dividendos, com as famosas vacas leiteiras da bolsa. Empresas que vão acabar distribuindo bastante dinheiro para os acionistas através de proventos, em especial os dividendos. E é sobre isso que eu quero falar nesse episódio, para você, investidor. Investir em dividendos é uma boa estratégia? Se você quiser saber, fica comigo até o final. Tá começando mais um Money Play, comigo Fabrício Duarte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa já o seu like e ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E vamos falar do conteúdo desse episódio, que são, mais uma vez, os dividendos. Dividendo, lembra, é sempre uma fração do lucro da empresa. A empresa ela gera receita, paga todos os custos, paga os impostos e o que sobra é o lucro. Parte desse lucro vai ficar na empresa até o próximo período e outra parte, claro, a empresa vai acabar distribuindo também para os seus acionistas. Essa distribuição ela é chamada de payout, que é o quanto a empresa está pagando para fora, literalmente. Quanto que ela está distribuindo aí para os acionistas. Pode ser através dos dividendos, que são mais falados, mais famosos. Pode ser através de juros sobre capital próprio também, mas entra aí no payout. E como que a gente mede o payout? Vamos falar sobre o payout, que é uma fórmula simples para a gente medir, né? Ele é medido em percentual e é percentual do lucro que a empresa teve. Tá? A empresa ela teve o seu lucro, né? E desse lucro, quanto que ela está distribuindo para os acionistas. Então a gente faz a medição disso, tira o percentual, né? Muito simples. E aí você sabe o quanto que essa empresa está distribuindo para os seus acionistas em relação ao seu lucro. Por exemplo, a empresa ela lucrou 10 milhões e ela distribuiu 2,5 milhões de pagamentos, proventos aí para os seus acionistas. Quanto que ela está distribuindo? 25% de payout. É assim que se calcula o payout, simplesmente. Do quanto a empresa lucrou, quanto que ela está distribuindo para os seus acionistas. Tá? Quem vai ter direito a receber esses dividendos? Isso é importante você saber. Quem tem direito a receber? Os acionistas da empresa. Oh, que mágico. Só que não todos os acionistas. Por quê? Porque nós temos ali as datas certas para você estar posicionado até aquela data X para você poder receber aquele dividendo. Qual que é o nome dessa data específica que você tem que estar posicionado, dormir com a ação pelo menos até aquela data para você poder participar dessa distribuição de dividendos? A chamada data com. Se você tem ação daquela empresa que já fez o anúncio de distribuição de dividendos até aquela data X, que é a data com, você vai participar dessa distribuição. Se você se desfizer da posição de ações antes da data com, você não vai participar também da distribuição dos dividendos, dos proventos. E tem também a data X. A data X é a data que vai ter o reajuste das cotações. De ter passado a Datacom, é logo o dia seguinte, né? Passou a Datacom, você tem a Data X, que a ação ela vai ter o seu reajuste feito, já contando o preço ali do dividendo que vai ser pago. Tá? O pagamento de dividendo ele pode ser bem lá para frente, que aí entra a data do pagamento. O dinheiro ele vem direto na conta da corretora e dividendo no Brasil atualmente não é tributado. Ah, mas é tributado. Vai ter uma discussão imensa aqui, eu sei, você assistindo aqui pode mandar o episódio para quem já é investidor em ações, e essa pessoa pode concordar ou não de se é tributado ou não, mas o dividendo para você investidor não é tributado lá na empresa, ponto, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, não vou discutir, o foco do episódio não é esse, mas o dinheiro ele vem direto na conta da corretora, você investidor não tem que pagar imposto sobre isso que você recebeu. Essa é a data do pagamento. Data do pagamento é quando o dividendo ele vai cair, vai ficar disponível de fato mesmo na sua conta da corretora. E aí o que você pode fazer com esse dividendo? Várias coisas. Tá na dúvida? Assiste um episódio que eu gravei não faz muito tempo falando sobre dividendos também. O que fazer com eles para você potencializar o efeito bola de neve no longo prazo. Agora voltando para cá, dividendos se são uma boa estratégia ou não. Os dividendos, eles são um sinal de saúde financeira da empresa? Será? Então, a empresa, quanto mais dividendos ela está distribuindo, quer dizer que mais saudável ela está? Vamos entender. No Brasil, todas as empresas que dão lucro pagam dividendos. Ponto. Toda empresa que dá lucro aqui no Brasil
paga dividendos. Empresas que estão fazendo desinvestimento, ou seja, elas estão vendendo ativos e não tem planos de investir esse dinheiro, elas acabam pagando alguns dividendos não recorrentes. O que é o não recorrente? Aquilo que é pago uma vez e não vai continuar. Eu vendi uma fábrica, eu vendi um galpão, vendi por 10 bilhões. Eu não vou reinvestir esse dinheiro, não vou realocar isso para investir mais no crescimento da empresa, tá, vou distribuir para os acionistas aqui. É um dividendo não recorrente. Se a empresa faz isso, significa que ela está saudável financeiramente? Porque ela está distribuindo um baita de um dividendo que é não recorrente? Não, tá? Não dá essa pista, não significa que ela está saudável. Então vão existir alguns casos de empresas que também tomam dívida no mercado e parte desse dinheiro é distribuído para os acionistas em forma de proventos. Ou seja, a empresa ela pode distribuir um não recorrente, ela pode distribuir um provento por uma dívida que ela pegou. Tudo isso, você ouviu falar de dívida? Pô, peguei um empréstimo, a empresa ela pegou um capital aí no mercado e distribuiu isso em dividendos. Faz sentido? Pois é, não faz. Mas acontece. Mostra que a empresa está saudável? Não. Então, essa relação de que distribuição de dividendos vai expressar a saúde financeira da empresa, completamente errada. Quando você ouve alguém que defende muito a estratégia de investir em empresas que pagam bons dividendos, tem um bom dividend yield, um ótimo payout, elas falarem que a empresa distribui um bom dividendo e logo por isso ela está saudável financeiramente. Errado, tá? Uma conclusão bem errada de mercado. Por conta desses dois pontos que eu falei. Pode ser pago com dívida, pode ser um não recorrente, então não tem essa relação direta com a saúde financeira. E quando a gente vai comparar aí, né, cenários de empresas que pagam dividendos, que não pagam também, existem alguns equívocos que as pessoas fazem geralmente quando vão fazer essa comparação. As empresas de crescimento versus as empresas que pagam dividendos. É comum ver essa divisão, mas na prática ela não se mostra tão precisa, tá? Por quê? Porque a gente tem casos de empresas que pagam pouco ou até nenhum dividendo e não tem um crescimento tão interessante assim. Tá, isso acontece. A empresa ela opta em não ter uma política de distribuição de dividendos muito alta, mas mesmo assim ela acaba não crescendo muito. Tem aquelas que vão despontar, né, realmente não paga os dividendos, não distribui, mas a empresa ela tem crescimentos bem interessantes, nas janelas de crescimento bem interessantes. Agora, tem aquelas que infelizmente não fazem nenhum nem outro, né, as empresas nem. Assim como a gente também vai ter empresas que pagam bons dividendos e também apresentam um bom crescimento. Bom crescimento nos lucros, nas receitas, um crescimento consistente desses dois indicadores. Então, tem os dois lados da moeda. Fazer essa comparação, ela é um equívoco por si só, mas as pessoas quando vão olhar empresa de crescimento ou empresa de dividendo, essa comparação ela é meio distorcida em vários casos. Outro detalhe que é interessante é que as empresas que ora são consideradas de dividendos, depois de um tempo elas também podem ser consideradas de crescimento e vice-versa. Às vezes uma empresa de crescimento ela pode passar a ser considerada uma empresa de dividendos ao longo do tempo. Isso vai depender muito mais do ciclo econômico e da situação do próprio setor do que de uma mera categorização do mercado financeiro. E aí você pega o exemplo dos dois indicativos, tanto das empresas gerais da Bolsa, né, das maiores, que é o Ibovespa, contra o IDIV, que é o índice de dividendos, das empresas pagadoras de dividendos. Fazer essa comparação entre um e outro, que é bem comum até, né, é comum dizer que as empresas de dividendos, elas investem menos em crescimento. Tá? Você vai pegar aí várias pessoas falando sobre investimento, sobre o mercado financeiro aqui mesmo, no canal que você está me acompanhando, seja ele qual for. Você vai ver muita gente falando sobre as empresas pagadoras de dividendos e comentando que elas dificilmente investem em crescimento ou investem menos. Né? Por isso, quem defende a estratégia de dividendos vem logo correndo para esse comparativo de Ibovespa versus o IDIV. Só que tem um porém. O problema que eu já até falei aqui nesse episódio, é que todas as empresas que geram lucro no Brasil pagam algum dividendo. Logo, elas vão fazer parte do IDIV. Qualquer empresa que tem lucro, ela vai pagar dividendo. Pagou dividendo, faz parte do IDIV. Já o Ibovespa tem todas essas empresas e mais algumas que só geram prejuízo. Fazem parte do Ibovespa. Tem várias empresas ali dentro do pacotão Ibovespa
de empresas que só dão prejuízo. Então, essa comparação ela acaba se tornando um pouquinho distorcida. Ela torna o comparativo muito frágil para a gente defender a tese de que as empresas que pagam dividendos, elas crescem mais em relação às empresas que estão tendo grande crescimento de fato, né? Já que, em certo grau, são as mesmas empresas, né? Porque, como eu comentei, todas as empresas que geram lucro vão distribuir dividendos. Então, gerou muito lucro, a empresa ela, gerou um baita de um resultado, ela vai dar uma esticada também na cotação, ótimo, ela está ali fazendo parte do DIV. Enquanto que aquela empresa que não gerou lucro, logo não distribuiu dividendo, está no Ibovespa, junto com essas outras do IDIV, que também podem fazer parte do Ibovespa, ou seja, o Ibovespa só é puxado para baixo com essas empresas que geram prejuízo. Então a comparação IDIV e Ibovespa ela vai ficar realmente bem distorcida, tá? Então essa comparação, se você faz, recomendo que você abandone essa prática, justamente porque ela vai distorcer aí um pouquinho a realidade aí das empresas Bolsa versus Ibovespa versus o IDIV. Tá? E como que a gente deve medir o resultado dos dividendos? Primeiro ponto, a gente vai falar do dividend yield. A fórmula do dividend yield, como que ela é composta? Você pega o dividendo por ação e divide pela cotação da empresa. Então a empresa ela está ali com uma cotação de R$10 e ela distribuiu R$1 de dividendo por ação. R$1 de dividendo por ação, a cotação está 10, vai dar 10%. Simples. Né? Pega 1 dividido por 10, dá 0,10, 10%. Foi o que ela distribuiu aí de dividend yield. Só que o dividend yield ele é um cálculo baseado em desempenho passado. Né? Então é o que a empresa ela distribuiu versus a cotação dela, naquele momento que foi feita a distribuição. Então é um cálculo baseado em desempenho passado. Quando a gente faz também a fórmula do IOC, que é o Yield on Cost, que é o yield pelo custo que você teve para adquirir aquela posição de ações, também é um cálculo baseado no passado, mas ele já muda um pouquinho aí para você que é investidor, já dá uma aproximação um pouquinho maior daquilo que você realmente recebeu de dividendo frente ao custo que você teve por aquela posição de ações. Porque você vai pegar o dividendo por ação e dividir pelo preço médio. Então vamos supor que a empresa hoje nem liga para o preço que ela tá? Dane-se o preço que ela tá no mercado à vista. Você pagou por essas ações em preço médio R$10. Ah, mas a empresa hoje está valendo 20. Não interessa. Você pagou 10. E a empresa, ela distribuiu R$3 de dividendo por ação. Para quem está comprando ali agora, se a gente for o dividend yield, 20 é o preço dela no mercado à vista, ela vai distribuir R$3 de dividendo. Bom, 15%, 3 sobre 20 vai dar 15%. Agora, se você pegar o quanto você pagou, ou seja, R$10 é o seu preço médio, e ela vai distribuir R$3 por ação, 3 sobre 10, a gente está falando de 30%. Ou seja, o seu yield on cost foi de 30%. Também é baseado no passado, mas dá uma aproximação maior do resultado real que você teve aí como investidor. Agora, quando a gente fala de um outro fator, que é o dividendo projetivo, esse sim é um cálculo que pode considerar diversas variáveis para você projetar um dividendo futuro. Esse número ele vai mudando ao longo do tempo, não é um número estático e é um dado até um pouco impreciso, mas esse número é aquele que você vai olhar para frente, a expectativa de dividendo que eu tenho, a projeção que eu tenho de recebimento de dividendos desse ativo, ela é X. E aí, claro, vai ser impreciso, não é um número estático, como eu comentei, mas você consegue ter uma ideia de quanto essa empresa vai pagar. Então, para você analisar os dividendos, medir os resultados deles, são essas as três formas: dividend yield, yield on cost e o dividendo projetivo, que é o único deles que vai analisar o futuro. E como avaliar se uma empresa é boa pagadora de dividendos? Que aí você, investidor, é o que tem que pensar justamente nesse ponto, tá? De novo, não necessariamente uma boa pagadora de dividendos é a melhor escolha para sua carteira, para o seu portfólio. Fica ligado nisso. Mas, se você está pensando em investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos, como que você vai avaliar se elas são boas ou não, né? Se a empresa gera receitas que são consistentes ao longo do tempo, primeiro ponto. Se ela tem isso, ótimo. Então a gente pode considerar que é uma boa pagadora de dividendos. Se a empresa gera lucros
consistentes ao longo do tempo. Receita é uma coisa, lucro é outra. Se você tem empresa, você sabe disso. Se você é CLT, você também sabe disso. Tá? Lucro é o que vai sobrar depois de você ter pago tudo, né? Agora, a receita é aquilo que vem, o caminhão de dinheiro que você recebe. Então, se a empresa gera receitas consistentes, crescentes ao longo do tempo, se gera lucros consistentes, crescentes ao longo do tempo, se a dívida da empresa está controlada, mesma coisa você pode avaliar aí da sua situação pessoal, se a sua dívida está controlada, quer dizer que a situação está interessante, né? Uma situação mais confortável. E se a empresa tem um payout razoável, tá? E aí, olhando para essa parte do payout, se a empresa ela tem um payout acima dos 100%, que pode acontecer, fala, Fabrício, como que a empresa vai distribuir mais de 100% do lucro que ela teve? Como eu falei, recorrente, o não recorrente é a dívida. A empresa pode assumir para poder distribuir dividendos. Pode acontecer. Então, se ela tem um payout acima de 100%, ela tende a cortar os dividendos ao longo do tempo ou a empresa ela vai entrar em problemas financeiros. Ou seja, payout interessante não é aquele payout de 90, 100, 120% que a empresa tem. Não, payout interessante é uma razão do quanto a empresa ela vai distribuir para você ficar satisfeito como investidor e também o quanto ela consegue, com o investimento que ela segurou ali para poder continuar crescendo, quanto que ela vai conseguir gerar de retorno no futuro. Por quê? Falei em outros episódios aqui, fiz uma comparação, até vou trazer ela de novo, tá? No final desse conteúdo, mas empresas vão lucrar aqui no Brasil, vão pagar dividendos. Ponto. Tem um payout de 25%. Os outros 75% a empresa segurou para poder reinvestir. Só que isso fez com que a cotação da empresa ela disparasse, porque ela conseguiu aumentar resultados ao longo do tempo. Então, mesmo distribuindo um payout menor, essa empresa ela conseguiu aumentar em muito as suas receitas, aumentar muito os seus lucros. E aí esse payout, mesmo sendo 25%, ele vai crescendo significativamente ao longo do tempo. Ou seja, é uma empresa que é boa distribuidora de dividendos, tá? Aí sim você pode cravar que é uma empresa que faz sentido como boa pagadora de dividendos. Outro ponto, se existe um grande custo que a empresa vai ter nos próximos anos. Às vezes a empresa está numa situação interessante agora, mas sabe-se que daqui a 5, 10 anos ela vai ter que desembolsar um grande valor para renovar maquinário, para comprar novos galpões, para poder fazer uma mudança estrutural, ela vai ter que fazer um grande investimento. Também isso é importante se considerar. E por último, se a empresa precisa renovar seu parque industrial. Como eu falei, renovar concessões do governo, né? Se ela vai ter uma nova atribuição, e isso tudo também pode gerar custo. Ou pode diminuir a receita, porque ela vai ter que renovar a concessão e de repente ela não consegue. Quer dizer que a empresa ela vai ter um corte de receita também, ou seja, fato interessante para você avaliar. Tá legal? Então esses são os pontos para você avaliar se a empresa é uma boa pagadora de dividendos ou não. E quais são os riscos e os erros que geralmente a estratégia de dividendos ela tem. E esse é o ponto de todo o episódio aqui, o principal para você se atentar. Tá? Por quê? Muita gente, como eu falei lá no começo do episódio, nesse momento que a bolsa anda um pouco mais de lado, e se a gente voltar uma década, a gente vai ver aí que de 2010 a 2020 a bolsa andou muito de lado durante muito tempo. E aí surge o discurso, como foi no final, pelo menos da década passada, o boom dos fundos imobiliários, que as pessoas começaram a ter mais atenção, mais atração para esse tipo de investimento, justamente pelo pagamento dos aluguéis, né, que também a gente pode chamar de dividendos. Para as empresas não foi diferente e agora não está sendo diferente também. A bolsa andando meio de lado, um cenário um pouquinho mais incerto em relação aos ativos. Esse discurso dos dividendos ele ganha muito espaço. Só que tem muito erro que você pode cometer só olhando para essa estratégia. E é isso que eu quero destacar principalmente para que você não cometa esses erros e, claro, esteja bem informado na hora que você ouvir alguém falar sobre dividendo. O primeiro grande erro é olhar só única e exclusivamente para dividend yield. Tem empresa que já, você pode puxar aí dos últimos anos, distribuiu 50, 30, 20% de dividend yield no ano. Só olhar para isso é um baita de um erro, porque, como eu falei, pode ser um não recorrente, pode ser de uma dívida, vários fatores que podem ter feito a empresa distribuir um dividend yield alto. Então, esse é o primeiro grande erro.
E tem também aquele caso clássico da empresa que está ali com um dividend yield de 8%, consistente, todo ano. E você fala, pô, show, a empresa segura, consistente. Só que você olha, o lucro consistentemente está caindo. A cotação da empresa consistentemente está caindo. Então é óbvio que o dividend yield vai se manter ali em 8%. Só que esses 8% são cada vez menores. Tá? Porque se a empresa está com 10%, que seja ali de dividend yield, e ela estava custando 10, agora ela está custando 9, dali a pouco ela está custando 8, os 10% eram R$ 1, dali a pouco vai ser 90 centavos, daqui a pouco vai ser 80 centavos, isso vai caindo consistentemente também. Então, só olhar para o dividend yield é um grande risco e erro que você, investidor, está correndo. Não se atentar aos pagamentos não recorrentes. Eu acabei de falar, já falei antes nesse episódio, já falei em outros episódios aqui também. Os não recorrentes atraem muita gente, porque eles vão dar uma distorção no percentual de payout e no percentual de dividend yield, mas são não recorrentes. A empresa não vai manter aquilo e pode ser que esse não recorrente, agora a empresa está distribuindo, mas vai representar uma grande queda de receita ali no futuro, que ela está se desfazendo de ativos. Esse é o segundo grande erro. Terceiro, ignorar o crescimento de receitas e lucros da empresa. Então, às vezes, o dividend yield é baixo, o dividend yield é de 2%. Só que a empresa está tendo o caminho inverso do que eu falei. É 10% constante. Tá. Só que aí a empresa está diminuindo a cotação, diminuindo o lucro. Normal, você vai passar a receber menos. Agora, se a empresa está distribuindo 2%, mas ela tem um crescimento ano a ano, então nesse ano a empresa distribuiu 2%, mas os 2% foram sobre R$ 10, que era o valor da cotação. A empresa ela multiplicou muito o lucro dela e agora ela está distribuindo 2%, só que a cotação da empresa está em R$ 30. Tá? Então, ao invés de você receber ali os 20 centavos, agora você vai passar a receber 60. Você triplicou o valor de dividendos que você está recebendo. E aí, dali a pouco, a empresa está valendo 60, dali a pouco R$ 100. Esses mesmos 2% eles já estão muito mais altos do que aquela que distribui 10% e a cotação só caiu. Tá? Então, não prestar atenção no lucro é um grande erro também, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Lembrando, mais uma vez, que o dividendo é uma parte do lucro, ou seja, lucro cresce. O que acontece com a sua parte? Cresce, né, campeão? Então, pô, lucro crescente, sua participação ali crescente também. Quarto, girando patrimônio, você fica pobre. Simples, mas ficar girando patrimônio em busca de mais dividendos. Muita gente faz isso. Olha uma empresa e fala, pô, eu investia esses dias. Esses dias eu estava rodando aí redes sociais e eu vi um post do cara falando que ia abrir mão de investir em uma empresa, não vou dar o nome aqui porque senão você vai sair correndo para comprar, mas ia deixar de investir em empresa X porque ela estava distribuindo só 3% de dividend yield, mas o lucro dela, ó, crescendo, explodindo nos últimos anos, demais, valorizando pra caramba, e a pessoa falando que ia trocar para uma outra que pagava 11% de dividend yield, porque pela estratégia dela, o dividendo não fazia sentido de 3%. Sendo que a outra empresa que pagava 11% estava tendo queda no lucro. E aí foi o ponto que eu acabei de falar, né, de você não prestar atenção no lucro, não prestar atenção nas receitas da empresa, e aí você fica girando patrimônio e fala, bom, agora vou tirar dessa daqui e vou mandar para outra. Você paga aqui impostos às vezes, você não deixa a bola de neve crescer, você perde chance de valorização, enfim, várias coisas. Você fica só pipocando ali empresas que vão pagar melhores dividendos. No fim das contas, você vai acabar tendo menos patrimônio. Quinto grande erro, comprar uma empresa só pelo dividendo, sem analisar as projeções de longo prazo. É o que eu falei do dividend yield, é o que eu falei de não prestar atenção no lucro, mas você não analisar também as projeções de longo prazo. Às vezes, a empresa ela tem muita margem ainda para crescimento. Ela ainda tem muita coisa para explorar, tanto de receita, lucro, muita coisa para a empresa se tornar melhor, e você abre mão porque você está olhando só para o dividendo. O caso que eu acabei de explicar exemplifica muito isso. A empresa está distribuindo só 3% de dividend yield porque ela está investindo muito em crescimento. No longo prazo, a chance dela trazer retorno para o investidor é muito maior do que uma que distribui 11% e não tem muito mais para onde correr e está reduzindo o lucro ano após ano. Então presta bastante atenção nisso, não compre só pelo dividendo sem analisar as projeções de longo prazo. E o último erro, sexto aqui que eu destaquei, esquecer que uma empresa é um negócio e todo dividendo sai do resultado desse negócio. Logo, se você quer investir e ter bons dividendos, você tem que se preocupar com o quê? O quanto a empresa está pagando hoje ou o quanto essa empresa ela vai lucrar aí ao longo do tempo.
Se você está na fase só de recebimento, já construi um patrimônio. Tô tranquilo. Eu só quero que esse patrimônio me gere receita mensal para eu poder pagar o meu padrão de vida e aí ter uma proteçãozinha ali contra a inflação também. Então, posicionado em boas empresas que vão ter essa atualização natural. Beleza. Esse é o meu plano porque eu já cheguei lá. Já tô na fase de tranquilidade financeira de colher os frutos que eu plantei. Ótimo. É um cenário. É uma situação completamente diferente da maioria das pessoas que acompanham o Moneyplay e da maioria das pessoas que estão hoje no Brasil. Se você está na maioria ainda construindo patrimônio, a sua preocupação é o quê? Que o seu patrimônio ele cresça. Quanto mais, melhor ao longo do tempo. Não é verdade? Pois é. Se é isso que você quer, então a sua preocupação não é o quanto a empresa está pagando dividendo hoje, não. É o quanto essa empresa tem de capacidade de crescer, de lucrar. Então, esquece que uma empresa ela só vai dar bons resultados, né? Não esquece, na verdade, que a empresa ela só vai dar bons resultados se ela continuar lucrando ao longo do tempo. Bons resultados na sua carteira, só se ela continuar lucrando e lucrando legal aí ao longo do tempo. Não esquece disso. O seu foco não é com o dividendo agora, é com o recebimento ao longo do prazo, tá? Concluindo aqui o que a gente falou, dividendos são consequência do desempenho da empresa no mercado, por isso faz mais sentido analisar receita, custo, dívida e lucro de uma empresa, e não analisar o dividendo. Pô, mas dividend yield on cost, tá, tudo bem, tem esses indicadores, mas não são indicadores base para você tomar a decisão de comprar ou vender ou segurar a empresa na sua carteira. Enfim, olha os indicadores, receita, custo, dívida e lucro. Focar apenas em dividendo pode acabar te gerando menos dividendo no longo prazo. Eu já fiz essa conta. Se você está na dúvida, volta num outro episódio aí e assiste, justamente porque eu já fiz essa conta comparando dois casos bem interessantes da nossa bolsa, tá? A VEG, que eu citei na época, comparando aí também com o Taesa, que é uma queridinha do mercado de pagadores de dividendos. Não é indicação de compra nem de venda de nenhum ativo aqui, tá? Apesar da gente poder comentar, não é nenhuma indicação. Então, só tenha por base a instrução que eu deixei no outro episódio, estou deixando nesse aqui também. Outro ponto, para a gente concluir aqui, vimos que esse efeito no longo prazo, né, entre você olhar só para o dividendo e não olhar para o lucro, crescimento da empresa, pode te deixar com muito menos patrimônio, pode fazer você ter muito menos dinheiro ao longo do tempo. Tá? Não temos conhecimento de pessoas que ficaram bilionárias com uma estratégia 100% focada em dividendos. A gente até pesquisou, mas a gente não tem. Se você conhece alguém que ficou bilionário, com B de Brasil, só com investimento 100% focado em dividendos, comenta aqui embaixo. Mas nós pesquisamos a fundo, não encontramos. O que aconteceu no fim das contas é que os bilionários que publicamente falam bem dos dividendos, eles vão possuir alguns cases de sucesso, de muito crescimento patrimonial, com empresas que não pagavam dividendos. Empresas de crescimento acelerado, empresas de turnaround, que estavam numa situação complicada e conseguiram reverter o cenário, empresas que passavam por períodos de investimento em estrutura, o CAPEX. Então, quem ficou bilionário na bolsa em investimentos, ficou com esse perfil de empresa e não com estratégia 100% em dividendos. Hoje, beleza, defendem dividendos, importante, interessante, mas não foi o que fez com que essas pessoas construíssem um grande patrimônio que tem hoje. E sim as que valorizaram e muito ao longo do tempo. Esquece os dividendos. Tá? Ah, mas não sei que bilionário falou de dividendo que é importante. É importante para ele hoje. Você tá bilionário? Pô, não tá. Tá construindo patrimônio ainda? Tá. Então o que você tem que fazer? Faz o que ele fez para construir o dele. Foca nas empresas que estão nessa situação de boa valorização, empresas que têm potencial de turnaround. Vou pegar então só empresas de recuperação judicial. Também não, tá? Não avacalha, não vai para esse lado também não. Mas empresas que têm esse potencial de reverter um cenário, já tem um bom plano desenhado de negócio que podem, às vezes estão até esquecidas no mercado, mas que podem ter essa virada de chave, tá? E aquelas que passam por períodos de investimento em estrutura. Lembra sempre que a paciência ela é uma arma poderosa para o investidor lucrar mais e pagar menos taxas e impostos ao longo do tempo. Investimento é igual sabonete, quanto mais você mexe, menos você tem. Já falei aqui em outros episódios, já ouvi de pessoas aqui em outros episódios também. Tá? A grande virada sempre vem de boas empresas, que vão crescer receitas, que vão aumentar os lucros e que, em dado momento, vão pagar bons dividendos. Lembra sempre disso. Nunca
você vai ver uma empresa ruim, que não dá lucro, que não tem boas margens, não tem potencial, nem visão aí para longo prazo, um bom projeto de crescimento para longo prazo. Essa empresa dá um bom caso de reverter o cenário. Sempre são empresas boas que vão acabar passando por isso. Então, se for para escolher, escolha, priorize empresas boas. E outra coisa que eu quero destacar aqui, que vale muito a pena você parar o que você está fazendo e ouvir o que eu vou falar tem muita gente falando sobre renda com dividendos. Se você segue alguém que fala isso, para agora de seguir, para agora de absorver esse conteúdo. Por quê? Dividendo é renda variável. Vai ter mês que vai ser bom, vai ter mês que vai ser ruim, vai ter ano que vai ser muito bom, vai ter ano que vai ser muito ruim. Então, não é algo, principalmente se você está na fase de construção de patrimônio, algo que você deve considerar para sua composição de renda mensal. Esquece esse tipo de formador de opinião, esse influenciador que está falando isso para você, tá? E foca no quê? Crescimento de patrimônio, ainda mais você está construindo o seu patrimônio para chegar lá na tranquilidade financeira. Combinado? Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa também, não tem problema nenhum. Ativa as notificações, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar para aquele seu amigo que só fala de dividendo, que abre todo final de semana, todo churrasco que vai, ele mostra a carteirinha dele e fala, ó, quanto caiu aqui essa semana só de dividendo? Ah, tá, velho, mas e aí? Vai aposentar agora? O que isso me interessa? Tá? Então manda esse episódio aqui para ele também ficar ligado no que rola com os dividendos. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Tem sugestão de temas, alguma coisa que você quer ouvir aqui? Manda nos comentários, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, te vejo aqui no próximo Money Play. Tchau!